Hoje vamos abordar um assunto polêmico aqui. Semana passada tivemos algumas polêmicas, mas hoje teremos mais uma. A lenda, uma das maiores lendas do ciclismo, de que você faz força pedalando para baixo e para cima na bicicleta. Pois é, apesar da ciência ter desmentido este mito na década de 90, final de 80, 90 e anos 2000, os estudos foram seguindo, ainda existe uma vasta quantidade de pessoas que vão através do senso comum. Muitas pessoas acreditam que exista uma força para baixo na pedalada e uma força para cima na pedalada. E muita gente inclusive defende a questão da pedalada redonda, que você tem que fazer uma força tanto para baixo quanto para cima para deixar uma força constante na pedalada. Pois é, isso não existe. O Jeff Brooker, que é PhD em Sports Biomechanics ou Biomecânica do Esporte, no Comitê Olímpico dos Estados Unidos, passou 10 anos estudando com mais de 100 ciclistas profissionais justamente essa questão da eficiência da pedalada. Ou seja, o cara passou 10 anos olhando para a porcaria de como é que os caras pedalam em cima de uma bicicleta para chegar à conclusão de como que acontecem as forças durante uma pedalada. E ao contrário do que o senso comum diz, a pedalada na verdade ela está longe de ser uma coisa redonda do ponto de vista da força. Você pode até mover o seu pé de uma forma redonda, mas a forma com que você aplica a força nos diferentes pontos da pedalada é bastante diferente e é longe de ser uma coisa uniforme. Além dos estudos do Jeff Brooker, também existem outros estudos baseados no estudo dele, que aproveitaram esse conhecimento para seguir, como o do Edmund Burke, que foi feito em 2003, ou o Cutting Edge in Cycling, que foi feito por Hunter Allen e o Stephen S. Cheung em 2012. Todos esses estudos mostrando que, na verdade, não existe uma força positiva nessa puxada do pedal, que em inglês eles chamam de upstroke. Você tem o downstroke, que é para baixo, e o upstroke, que é para cima. O estudo do Burke, lá do Jeffrey Burke, mostrou que o cérebro não consegue assimilar você fazer força de uma forma constante para baixo e para cima ao mesmo tempo. O seu cérebro foca em apenas uma força. Ou você faz uma força principal para baixo, ou você faz uma força principal para cima. Como as musculaturas feitas para empurrar são muito mais fortes do que as musculaturas feitas para puxar, como eu estou mostrando nesse diagrama aqui, como você pode ver, o músculo roxo que aparece aí com a letrinha B, o músculo da letra C, ou o músculo do glúteo, que é o A, como ele mostra que são os músculos maiores e que fazem mais força na parte para baixo da pedalada. E os músculos que fazem força para cima são bem menores. Qual que é a função desses músculos menores que estão colocando a perna para cima? Simplesmente essa, colocar a perna para cima. E os testes mostram, como vocês podem ver nos vetores, que na verdade a força que eles fazem para botar a perna para cima, em todos os casos, na média, não foi capaz nem de anular a força da gravidade sobre o pedal. Então, mesmo na fase de cima, você tem um pequeno vetor para baixo. Esse pequeno vetor para baixo mostra que a força resultante entre a força que o ciclista está fazendo para cima e a gravidade que está puxando a perna dele para baixo, a gravidade está ganhando. Ou seja, a força para baixo da gravidade é mais forte do que a força que ele está fazendo com a perna para cima. Ou seja, não existe essa de fazer força para cima. Isso é um mito, isso é uma coisa que muita gente fica repetindo e muita gente fica treinando, eu vou ficar treinando a puxada. Isso, na verdade, você está perdendo eficiência na sua pedalada, enquanto você deveria estar focando em fazer força para baixo na sua pedalada. Como eu falei, o cérebro não consegue computar as duas coisas. Ou você faz força para um lado, ou você faz força para o outro. Se você começar a se concentrar demais em fazer força para cima, isso vai fazer com que você deixe de prestar atenção na força para baixo que você está fazendo com a outra perna. É melhor você focar na força que você está fazendo para baixo do que na força que você está fazendo para cima. Um outro estudo também que eu achei aqui foi o Optimal Pedaling Techniques for Sprint Cycling. Para ciclismo de sprint, em velódromo e tudo. Eles também fizeram os estudos, foram feitos pelo Laboratório de Human Performance da Universidade de Calgary, no Canadá, e a Faculdade de Human Movement, de movimento humano, da Universidade de Amsterdã, na Holanda. Esses estudos também indicaram que não existe uma força
positiva a parte de recolocação da perna na pedalada ou no upstroke que eu estava falando. Vou tentar traduzir simultaneamente aqui porque isso está em inglês. Em adição, um torque negativo foi produzido durante o upstroke, a parte de puxada da pedalada. A figura 5B que aqui mostra que o upstroke, a parte da puxada, de 180 a 360 graus, ou seja, de 180 embaixo a 360 graus, não contribui, mas sim diminui a força média gerada, indicando que uma puxada ativa não acontece. Como existe essa força negativa que eu estava explicando da puxada, não existe uma força ativa resultante para cima durante a pedalada. Então, isso não vai te ajudar em nada. Então, o que acontece enquanto você está pedalando? Aqui, você não consegue exercer força quase nenhuma, né? Nesse movimento daqui para cá, a força que você consegue fazer, porque sua perna está meio dobrada, não é muito grande. A força começa a subir aqui, mas ela não é lá essas coisas. O ponto em que você mais consegue fazer força é quando a sua perna está aqui nesse ponto de 90 graus. Então aqui é o pico máximo de força, aqui no 90 graus. Esse é o máximo e daqui um pouquinho para frente você tem o pico máximo da força, que é um pouquinho abaixo do 90 graus, quando você realmente consegue fazer muita força. Aí quando você chega em 180 graus, quando o seu pé está lá embaixo, essa força faz assim, bum, cai aqui para quase zero, porque aqui embaixo você não consegue fazer muita força e a sua outra perna está aqui em cima. Então o pedal está aqui, ó. Então você tá com um pé aqui e um pé aqui. Fica meio travado nessa situação, você não consegue fazer muita força nesse sentido. Aí você começa esta fase aqui de recuperação. E essa fase coincide com a outra perna entrando em ação aqui. Então essa perna começa a fazer força e não essa perna começa a puxar. Aí você começa a subir aqui de novo. E até chegar nos 270 graus aqui, que coincide com os 90 graus daqui, e você tem outro pico de força, mas gerado por outra perna. E aí depois você volta para fazer o ciclo. Este gráfico aqui mostra as duas pernas funcionando juntas. O que acontece? Se existisse a pedalada redonda, na hora que você chegasse nesses 90 graus aqui, você não teria essa queda tão vertiginosa. Por quê? Essa perna daqui estaria fazendo força para cima. Então, essa queda não ia acontecer. Porque no momento que se essa perna estivesse puxando para baixo e essa estivesse puxando para cima com uma força significativa, você ia ter ou alguma coisa assim, ou alguma coisa, mas você não teria uma queda tão vertiginosa que nem essa. Outra evidência que mostra que esse negócio de pedalar para cima é basicamente um mito foi o advento dos medidores de potência com a análise pontual da força em cada momento da pedalada. Você tem um medidor de potência da Pioneer que ele faz como se fosse um relógio. Você tem 12 pontos no círculo da pedalada. Enquanto você está pedalando, ele vai te mostrando ao vivo a força que você está exercendo nos 12 diferentes pontos, e ele faz um risquinho mostrando o vetor da força que está sendo feita naquele momento. Então, esse vídeo que eu estou mostrando para vocês foi feito com 3 ciclistas da United Healthcare, que é uma equipe profissional americana, e eles estão utilizando o medidor de potência da Pioneer com essa verificação, e ao vivo do lado mostra os vetores que estão aparecendo e as forças que estão sendo exercidas. Eles pedalam tanto na subida, com a wattagem mais alta e uma cadência um pouco mais baixa, como no plano, sprintando e tudo. Em todas as situações, tirando no sprint em pé, que você vê uma leve positiva ali um pouco depois dos 180 graus, você vê um risquinho para cima, assim, uma coisa de nada, mas quando o ciclista está pedalando com o corpo bem projetado para frente, você vê uma coisa ou outra, mas em todos os outros sentidos você vê justamente aquela situação, que a resultante da força é um vetor para baixo, ou seja, a força da gravidade está vencendo a força da perna dos ciclistas. E esses ciclistas são ciclistas profissionais, ou seja, ciclistas que têm uma excelente técnica de pedalada. Aí você pode falar, ah, mas eu pedalo há 20 anos e eu tenho certeza que eu uso a força de pedalada. Beleza, você está indo contra a ciência. Todos os estudos dessa área mostram a mesma coisa, e um medidor de potência ao vivo sendo utilizado por ciclistas profissionais. Pode ser realmente que você consiga fazer essa força para cima, mas pelo que tudo indica, você está fazendo força para cima e não está fazendo força para baixo, e você está pedalando mais devagar do que o que você deveria. Ah, mas e a questão da técnica de pedalada? Pode melhorar isso? Pode. Mas ela não vai ainda se transformar numa força positiva
para cima. Alguns estudos mostram, inclusive, que os mountain bikers conseguem fazer com que o peso da gravidade na parte da puxada da pedalada seja reduzido com relação aos ciclistas que não são do mountain bike. Isso por quê? Porque no mountain bike muitas vezes você precisa ter um controle de tração mais avançado. Às vezes você está pedalando num terreno com cascalho solto, alguma coisa assim, então você precisa ter esse controle de um uso do torque mais constante. Então você precisa ter essa técnica mais aguçada e na média os mountain bikers têm uma distribuição mais homogênea do que os ciclistas de estrada ou ciclistas de sprint. Os ciclistas de sprint são os que têm a pior distribuição, o gráfico deles. É como se fosse assim. Nesse gráfico aqui que eu fiz, vamos supor que isso aqui é um ciclista de estrada. O mountain biker, como seria o gráfico dele? Ele sairia daqui, talvez ele fizesse menos força aqui em cima, mas aqui ele desceria um pouco menos, aqui seria um pouco menos. Então, ou seja, as curvas da pedalada dele é um pouco mais constante do que o ciclista de estrada. Não é grandes coisas. Aí nesse gráfico mostra uma variação média entre um ciclista de estrada, um mountain biker e um ciclista de sprint, né, ou de pista e tal. Você vê que o ciclista de pista tem uma variação bem maior. Então, o mountain bike é uma forma de você treinar com que você consiga anular melhor um pouco o peso da gravidade, para que a força com que você está fazendo a perna para baixo, parte dela não seja perdida para levantar a perna que está morta lá. Então, só que isso não é uma coisa consciente, então você tem que tentar treinar isso na sua pedalada para que isso vire uma coisa inconsciente e não você ficar tentando concentrar nessa puxada da pedalada. Que isso simplesmente não existe e você está, na verdade, atrapalhando a sua pedalada tentando fazer isso. Mas isso não tem nada a ver, que muita gente, quando escreveu essa matéria no site, virou então quer dizer que eu não preciso usar pedal de encaixe. Não. O pedal de encaixe, ele não serve para você puxar o pedal, não é essa a função dele. A função dele é colocar o seu pé numa posição certa, estável, e que você não mexa o seu pé da forma errada enquanto você está pedalando, além de você ter um controle na bicicleta, vamos supor, você precisar pular alguma coisa, isso facilita principalmente no mountain bike. Mas a principal função do pedal de encaixe é justamente você ter uma estabilidade e o pé sempre colocado na posição certa para evitar problema de joelho, problema de quadril, de alinhamento, blá, blá. Toda essa questão de bike fit, que é muito melhor quando você tem o pedal de encaixe. Mas a função principal dele não é para que você possa fazer força pedalando para cima. Isso não existe, então não venha confundir. Polêmica lançada, se matem nos comentários, muita gente vai falar. Sempre as pessoas trazem essa coisa, mas eu pedalo tanto tempo e eu sei que eu pedalo fazendo força para cima. Eu te desafio a você um dia, se você tiver a oportunidade de você sentar num potencímetro desses que tem esses marcadores vetoriais, e se você conseguir mostrar uma força positiva para cima que faça alguma diferença, aí eu faço um outro vídeo falando que todos os estudos científicos estão errados e que você tá certo, beleza? Manda isso aí para mim então, que aí a gente discute, beleza? Bom, pessoal, é isso, espero que eu possa ter trazido um pouco de informação para vocês, acho que é interessante falar sobre esse tipo de coisa. O ciclismo é um esporte com muita coisa de senso comum que as pessoas acham e escutam e tá, bababá, e acabam replicando sem procurar realmente saber se isso acontece. Beleza? Então espero ter contribuído com vocês, espero que vocês tenham gostado, dá o like aqui no vídeo, deixe seus comentários sobre o que você achou disso tudo. Vou deixar aqui na descrição vários links, estudos e tudo que eu li aqui, e se inscreva no nosso canal para você receber mais atualizações e tudo que tá rolando aí pelo mundo do ciclismo. Beleza? Falou, galera, abraço, tchau!